Fala galera, aqui quem fala é Gabriel N. Diz pra mim qual é a treta. Sentiu saudade desse jargão? Eu também, mas agora a gente tá aqui com tudo nessa nova fase do Uma Treta com Propósito. E para começar bem, e essa nova fase do canal, eu trouxe um livro espetacular para fazer uma breve resenha. Igreja Centrada, do Timothy Keller. Timothy Keller é um cara que dispensa apresentações, autor de Ego Transformado, Deus Pródigo, Fé na Era do Ceticismo e tantos outros livros. Ele escreveu esse livro que é um livro fantástico, um livro que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal. O objetivo desse livro é levando as pessoas a serem melhores cristãos e cristãos mais capazes de comunicar a mensagem do Evangelho na comunidade na qual estão inseridos. O Keller aqui ele vai trazer um conceito de autoria dele mesmo, que é o conceito de visão teológica. Nas palavras do Keller, visão teológica é uma reafirmação fiel do Evangelho com implicações valiosas para a vida, para o ministério, para a missão, em determinado tipo de cultura em certo momento da história. Então, o que o Keller está falando aqui para a gente? Toda igreja, ela reafirma o Evangelho. Toda igreja que é a igreja de verdade, admite o Evangelho, admite a salvação por meio de Cristo, o nascimento virginal de Cristo e todas as doutrinas básicas do cristianismo. E o entendimento do Evangelho gera implicações na vida. Keller fala muito sobre o Evangelho e os efeitos do Evangelho. E os efeitos do Evangelho na igreja vão gerar um modus operandi, uma forma de agir no seu ministério e na sua missão. Então a igreja, admitida o Evangelho, ela inevitavelmente vai agir de alguma maneira em determinado tipo de cultura em certo momento da história. Toda a igreja está inserida na cultura. A cultura é um negócio poderoso. E, ao mesmo tempo, toda a igreja está instalada no momento da história. Então você pensa numa igreja hoje e você pensa numa igreja 500 anos atrás na Europa. Totalmente diferente, porque são contextos históricos diferentes e são lugares diferentes, são culturas diferentes. Então a cultura e a história têm um forte impacto na vida da igreja. E o Keller, ele vai, nesse livro, mostrar qual que é o modelo de igreja mais aderente ao Evangelho. O modelo de igreja que melhor satisfaz a palavra de Deus, estando apta a comunicar a verdade cristã à geração à nossa volta, que é fundamental. E ele sugere 3 eixos para a gente avaliar uma igreja. O eixo do Evangelho, o eixo da cidade, que é a sociedade em torno da igreja, e o eixo do movimento, que é como que a igreja ela lida com a sua própria tradição. E o Keller vai falar que todos esses eixos eles têm extremos e eles têm o centro. A igreja saudável, a igreja ideal é aquela que está no centro, em todos esses eixos. Por isso o nome do livro é Igreja Centrada. Fantástico. E aqui, fazendo uma abordagem dos 3 eixos, o eixo do Evangelho ele tem 2 extremos perigosos. O Evangelho não é bom, Gabriel? No entanto, a maneira como a igreja ela lida com a realidade do Evangelho pode ser melhor ou pior, de acordo com como ela está inserida nesse eixo. E como disse o filósofo Aristóteles, toda virtude está entre 2 vícios. E os 2 vícios são quais, no caso da relação com o Evangelho? O primeiro é o vício do legalismo. Existem igrejas que são fundamentalistas, em que você tem pessoas que se tornaram verdadeiros fariseus, que só sabem julgar os outros, tentar fazer as pessoas engolirem sua fé goela abaixo, sem explicar, sem contextualizar, sem nada disso. Essas pessoas caíram num extremo e são pessoas que estão desalinhadas com o verdadeiro cristianismo, que é hostil ao farisaísmo. E o outro extremo é o extremo do relativismo. Da mesma maneira que existem igrejas fundamentalistas no seu pior sentido, existem igrejas e pessoas, entenda instituição como também pessoas que estão dentro de instituições. Pessoas que são relativistas, pessoas que negociaram os princípios da palavra. Pessoas que chamam de bom o que a palavra condena como pecado. Essas pessoas são apóstatas, são pessoas que negaram a fé. Pessoas para quem Cristo no final dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há 2 extremos perigosos e a igreja saudável está no centro. Ela é pautada no reconhecimento de que nós somos pecadores. Nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas por Cristo que nos resgatou do pecado. E isso não nos torna melhor do que alguém,
Por isso nós devemos, com misericórdia, pregar o evangelho às pessoas à nossa volta com humildade. Essa é a correta relação da igreja com o evangelho, que está no centro. O segundo eixo é o eixo da cidade, que é como que a igreja ela lida com a tradição, ela lida com o contexto à sua volta. Como que a igreja ela enxerga as questões sociais? Existem dois extremos perigosos. O primeiro é o extremo do hiper desafio à sociedade, ou seja, tudo que está fora da igreja é ruim, é do diabo, é maligno. Um cristão não pode fazer faculdade, ele não pode se especializar, ele não pode ter nenhum contato com o mundo, porque senão ele se corrompe. Essa é uma visão errada, por quê? Porque a igreja ela acaba ficando numa bolha, ela perde todo o contato com o mundo, perde a capacidade de comunicar o evangelho, de cumprir o ID e perde a sua relevância social, deixa de viver os efeitos do evangelho. E o outro extremo é o de supervalorizar a cultura, supervalorizar a sociedade. Existem igrejas que estão tão entrelaçadas com a sociedade que abandonaram o evangelho. Já não confrontam o que a sociedade prega que é errado. A sociedade prega muitas coisas que estão completamente opostas à palavra de Deus. E a igreja precisa criticar essas coisas, precisa se opor a essas coisas. Então, a correta relação com a sociedade está no centro. Está em você confrontar na medida certa e você ser relevante socialmente na medida certa. E o terceiro e último eixo é como que a igreja lida com a sua tradição. Esse é um eixo em que a gente precisa ter um cuidado especial, porque toda igreja ela tem uma tradição, ainda que seja uma igreja fundada há 5 anos atrás. Ela tem um certo modus operandi que está fundamentado em alguma regra. E as igrejas que abandonaram a tradição, ou que não valorizam a tradição, essas igrejas que foram fundadas há poucos tempos, que não estão nem aí para a tradição cristã, são igrejas que incorrem no erro. Por quê? Porque não tem referências. O cristianismo ele está aí há mais de 2000 anos. Então, nesses 2000 anos, existiram diversas referências. Referências para a criação, para o estabelecimento de uma tradição saudável. Então, a tradição é algo que tem valor. A tradição cristã ela tem um valor fundamental. Nós precisamos valorizá-la. Ao mesmo tempo, nós não podemos idolatrá-la. Uma igreja que está tão focada na própria tradição, que confunde essa própria tradição com o evangelho, é uma igreja que incorre no erro. São igrejas que idolatram costumes. Igrejas que acreditam que costumes estão à altura do evangelho. Costumes precisam ser avaliados. Tem costumes que são bons e costumes que são maus. Mas o costume nunca vai estar à altura do evangelho. Então precisa haver um equilíbrio também na maneira em lidar com a própria tradição. Por isso, a igreja que lida com a própria tradição de maneira equilibrada, ela entende, a tradição tem valor. Eu posso olhar para as referências da minha tradição. Posso olhar para os meus referenciais teológicos, mas ao mesmo tempo, isso não necessariamente vai abarcar a verdade como um todo em todos os aspectos, porque tem aspectos que são periféricos, tem aspectos que são referentes a costumes, que tem muito do contexto histórico, tem muito da cultura. Então esse equilíbrio, essa visão é fundamental para que nós sejamos cristãos melhores e mais aptos a comunicar a verdade cristã, fazer a defesa da nossa fé, expor a nossa fé de maneira clara e consistente. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like. Um forte abraço e até a próxima!